Na manhã da última quinta-feira, dia 15 de setembro, agentes do GTE, da Delegacia da Mulher e da Delegacia de Polícia Civil deram cumprimento de um mandado de prisão expedido em desfavor de um vigia da Casa Lar. Ele, suspeito de praticar relações sexuais com adolescentes menores de idade. Esse já é o terceiro caso envolvendo a Casa de Proteção. Nós conversamos com a delegada aqui da Delegacia da Mulher, a doutora Patrícia Forni, que nos contou mais detalhes sobre o caso. Dentre eles, que o homem foi ouvido e negou o fato. Bom, boa tarde. Foi mais um evento semelhante àquele que houve uma larga divulgação do funcionário do SAMU que estaria tendo relações sexuais em troca de pagamento com as meninas que são acolhidas na Casa Lar, são adolescentes. Nesse caso, também um funcionário público municipal, mas dessa vez lotado na própria Casa Lar, e ele teve relações sexuais com duas menores, não completas, com uma menor realmente foi consumado, com outra menor foi prática de atos libidinosos diversos, mediante pagamento também. Veja que nesse caso a gente não fala de estupro de vulnerável, como no caso anterior, porque essas menores estão entre 14 e 18 anos. Não houve violência, não houve grave ameaça, não houve nenhum tipo de coação ou coerção. Então, a gente descarta a questão do estupro, mas fica com a corrupção de menores por conta da prática em si, né? Troca de sexo por dinheiro. Vocês já têm ideia de quando ocorreram essas relações desse homem com essas menores e quando é que ocorreu a prisão dele? Não foram fatos repetidos ao longo do tempo, foram 2 episódios que a gente tem conhecimento, em datas distintas, ocorreram provavelmente em julho, e os locais que aconteceram foi na residência dele. Doutora Patrícia, qual o tipo de relação que esse vigia tinha com as menores? Ele era uma pessoa que trabalhava dentro da casa, ele não desenvolvia atividades com as menores. Ele tinha o papel dele é um papel mais relacionado à segurança, controle de entrada e saída. Ele tinha acesso ao carro que serve a casa algumas vezes, levava e trazia as crianças e as adolescentes de escola ou de uma eventual consulta médica. Mas ele não desenvolvia atividades. Veja que a gente não está... Ele é um vigilante, então ele não fazia dinâmicas, não tinha um contato mais estreito com as menores. Mas é claro que ele estava dentro da casa, né? E daí ter acesso às menores, com certeza. Ele já foi ouvido pela polícia e se já... Ele nega esses questionamentos que vocês fizeram acerca das menores? Como é que tem sido isso? Foi sim, ele foi qualificado e interrogado no dia do cumprimento do mandado, que foi o mandado e a busca, inclusive o celular dele foi apreendido, e ele nega os fatos, ele confirma que trabalhava lá, que conhece as menores, etc., mas ele nega completamente, veementemente o delito, ou seja, que tenha tido qualquer contato sexual com as meninas, sejam relações sexuais completas ou não, bem como com ou sem pagamento de dinheiro. Ele nega o contato. Esse já é o terceiro caso envolvendo menores da Casa Lar. Dessa vez, como é que vocês chegaram até esse outro caso? É o terceiro fato. E se a gente for fazer uma análise na linha do tempo, o fato desse senhor foi anterior ao do outro, que é o funcionário do SAMU. E depois dos dois estaria o terceiro fato, que foi a fuga da menor. Vamos dividi-los. No caso nesses 2 casos, no primeiro e no último, a gente tem troca de sexo por dinheiro. Ponto. No caso do funcionário do SAMU, há o estupro, porque tinha uma delas que era menor de 14 anos. No terceiro fato, que foi uma menor que fugiu da casa e teve não é a mesma coisa desses outros, porque era um namoro, era uma relação amorosa entre eles. Veja que não havia pagamento, a gente não tem certeza, apesar de fortes suspeitas de que tenha havido realmente relações sexuais, mas não tem outros elementos. Tem o estupro porque ela é menor de 14 anos, então sim, isso aí com certeza estupro de vulnerável, mas não é o sexo mediante pagamento. O homem foi encaminhado à colônia penal. A partir de agora, quais são os próximos passos da investigação?
Conclusão do procedimento, o telefone dele foi apreendido, vai ser periciado. As falas das menores estão completas, tem uma que não está mais nesse município, nesse estado, vai ser ouvida no local onde está, junta-se aos autos e conclui-se o procedimento com relatório final.